Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, depois de um pequeno recesso, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje começaremos a falar sobre fisiologia, na parte de fisiologia dos insetos, ou anatomia interna dos insetos. Mais especificamente falando sobre tegumento, né, tegumento do inseto, o que a gente chama de exoesqueleto, né? Então, vamos dar início à nossa aula. Ela não é longa, mas eu vou falar com calma para que vocês entendam. Vamos lá. Anatomia interna e fisiologia descreve o que? A forma e o funcionamento dos órgãos. Então a gente vai estudar o que? Anatomia interna estuda o funcionamento, né? Como que funcionam esses órgãos, qual a relação que existe entre eles, os órgãos internos e os sistemas e aparelhos, né? O tegumento é de origem ectodérmica e serve de interface, né, entre o inseto e o meio ambiente. Serve de ligação entre o inseto e o meio externo. Então, o tegumento é aquela parte que protege, o que dá forma para o inseto. Isso é aquela parte mais externa, a parte mais dura, né? Se não fosse aquilo, o inseto não teria uma forma definida, né? Então ele tem essa estrutura que, quando na fase jovem, quando o inseto está na fase jovem, ele precisa trocar constantemente esse exoesqueleto, esse tegumento, para que ele possa crescer. Então, para crescer, precisa trocar o exoesqueleto. E a gente vai ver um pouco mais para frente, falando de equidizes, né? Como que ocorre. Então, o tegumento ele serve para isso. Como que é o tegumento? Então, aqui a gente tem mais ou menos um esquema de como que é o tegumento. Ou seja, a gente tem um epiderme, isso aqui são células vivas, tá? E a epiderme é responsável pela produção desse tegumento, a quitina, né? Então vai liberar uma substância aqui que vai endurecer e vai formar esse tegumento, ou que a gente chama de procutícula, a cutícula do inseto, né? Então nós temos aqui, ó, separando, nós temos a exocutícula, que é a parte mais próximo do meio externo, a endocutícula, que é interna, e aí nessa endocutícula, depois a gente vai ver um pouco mais para frente, que é aqui mais centralizado dessa endocutícula, existe uma linha de ruptura, ou seja, é o que por exemplo, aqui do meio para cima, ele é eliminado pelo inseto para que venha uma nova cutícula e o inseto consiga crescer. Ou seja, essa nova cutícula ela é flexível. E aí o inseto consegue esticar esse tegumento, esse esqueleto, né? Consegue esticar e fazer com que o inseto tenha mais espaço para armazenar reserva, né? Vamos dizer, essa parte dessa cutícula, né, que é a parte que a gente fala da endocutícula, ela é absorvida, ou seja, da metade até a epiderme, ela é absorvida através de enzimas que fazem a quebra. O inseto absorve para formar a nova cutícula, né? Então é interessante porque ele reaproveita a parte. É quebrado, tem muitos nutrientes, então o que acontece? É reaproveitado feita uma reciclagem, vamos dizer assim, para formar o novo exoesqueleto. Então nós temos aqui a procutícula, que são as duas, é tudo na verdade, né? Nós temos a exocutícula, que é só essa parte aqui, ó, até aqui. Nós temos a epiderme aqui, endocutícula, epicutícula. A epicutícula é só essa partezinha aqui, ó, essa linhazinha mais externa. Então, endocutícula e exocutícula, as duas a gente chama de procutícula. E a epicutícula, que é essa partezinha externa.
A gente vê, pessoal, que aqui essas células, elas têm ligação com o meio externo, ou seja, a substância ela é produzida e é secretada aqui para formar essas, como se fossem camadas, né? Essas camadas aqui, que são, que endurecem depois para dar forma para o inseto. Qual a função do tegumento? Primeiro, as funções são a primeira é promover a proteção mecânica, química e biológica. Então, uma das funções, promover proteção mecânica, ou seja, um inseto ele não morre tão fácil, se jogar ele, cair, às vezes dá uma pancada, mesmo assim ele consegue se safar, porque muitas vezes o tegumento dele é tão duro, no caso, por exemplo, dos besouros, que dá uma certa proteção. Então isso é uma proteção mecânica, né? Não é tão fácil assim de ser rompida. Uma proteção química, né? A gente tem um exemplo, veneno. Então você aplica o veneno, uma das barreiras para um inseticida é o tegumento, né? Quanto mais duro é o tegumento e mais espesso, mais difícil é esse produto penetrar. E também biológico. Então a gente sabe, por exemplo, que fungos principalmente, eles podem cair, os esporos do fungo cair sobre o inseto, germinar, mas quando é para o apressório ele penetrar no tegumento do inseto, isso é muito mais difícil. Quanto mais espesso, quanto mais duro, mais difícil é para esse micro-organismo colonizar o inseto. Evitar a perda excessiva de água, isso aqui é extremamente importante. Por exemplo, inseto que tem um tegumento muito mole ou muito fininho, ele é muito mais sensível à ação da radiação solar. Exemplo, pulgão, né? Pulgão, cochonilhas, mosca branca. Esses insetos são sensíveis à luz, é tanto que eles têm preferência por ficar na face inferior da folha. E assim eles fogem mais da luz. Possibilitar a sustentação de músculos e órgãos, aqui deveria ter uma vírgula, servir de ponto de ligação com as pernas, asas e outros apêndices. Então, essa terceira função é possibilitar a sustentação de músculos. Isso a gente pode comparar conosco, né? O nosso esqueleto, o endoesqueleto, ele serve de ligação também, né? Então, os músculos são ligados através de tendões ou diretamente nos ossos, mas a ligação mais forte são os tendões. Se ligar os ossos, né, para ligar esses músculos, né? Então, isso é normal. Para os insetos também. Tá, qual a estrutura geral do tegumento? Então, a gente tem aqui, ó, aqui ilustrado, fica até um pouco mais fácil. O tegumento é constituído da membrana basal, nós temos aqui epiderme e cutícula. Então a gente vai ver aqui, a cutícula é tudo isso aqui, né? Então nós temos, se olhar aqui a lâmina basal, nós temos a epiderme e cutícula, que é o restante, né? Então aqui, ó, sensílios, que são pelos que você observa em alguns insetos. Eles chegam ao meio externo, são sensores, né? Está aqui como sensores, ou seja, está ligado ao sistema nervoso. Então, isso aqui serve para o quê? Para o inseto perceber certas vibrações, outras características da planta, tudo mais, né? Células glandulares, então aqui na epiderme, essas células glandulares são responsáveis por produzir a substância, a quitina, né? Que vai formar o tegumento, né? Ou exoesqueleto do inseto. Se você olhar aqui mais embaixo, a linha de muda está aqui. Lembra que eu comentei com vocês? Tem uma linha de troca, uma linha de ruptura. Então, daqui para cima é o que a gente chama de exoesqueleto, né? Aquilo que foi trocado. Exoesqueleto não, exúvia. Então, é aquela, como se fosse uma pelinha que o inseto solta. Então, no momento em que ele libera essa parte aqui, já vem sendo formado um novo tegumento, ele reaproveita essa parte aqui para formar o restante do tegumento, e quando ele rompe e que libera essa parte aqui, o novo tegumento ele é mole, ele é flexível. O inseto ele injeta ar
injeta hemolinfa, que é o sangue dele, para as extremidades do corpo. E aí, com pressão, ele estica esse tegumento. Esticando o tegumento, o inseto cresce. O inseto cresce, sobra mais espaço para armazenar a reserva. Aí é onde a gente tem um indivíduo crescendo. A gente chama isso de equidízis, né? Essa troca. E cada estágio de crescimento a gente chama de instar. Tá? Nós temos aqui a epicutícula, a gente já tinha mostrado, essa parte mais externa é o que escurece, né? Em contato com a luz isso aí escurece, fica bem endurecido. A epicutícula, aqui mais baixa. A exocutícula, que está aqui. E a endocutícula, que a endocutícula é onde tem a linha de ruptura. Mais ou menos na metade dela tem uma linha de ruptura. Mais embaixo tem a membrana equidisial, aqui a membrana, aqui ocorre a ruptura, mas aqui é o que chama de membrana equidisial, ou que auxilia na equidise. A epiderme, que está aqui, são células epidérmicas vivas, ou seja, está produzindo substâncias. A lâmina basal, que está aqui embaixo. Então, tudo isso aqui é tegumento. Então, ó, só mostrando de novo, né? A gente já tinha mostrado isso aqui. Ó, nervos e traqueias necessários ao funcionamento do tegumento, o sistema nervoso, claro, penetram a membrana basal e corre entre estas e a epiderme. Então, tanto as traqueias, que é responsável lá pelo sistema respiratório, como os nervos, ou sistema nervoso, ele vai estar aqui, ó, entre a lâmina basal e a epiderme. Então, a rede neural e as traqueias responsáveis pela circulação, né? Circulação não, o sistema respiratório, ele corre entre a epiderme, ou vamos dizer assim, ela forma uma rede entre a epiderme e a membrana basal. É tanto que, ó, se olhar os sensores, eles vêm aqui, ó, o sensor vem aqui e ele vira aqui. Aqui embaixo ele está ligado a todo o sistema nervoso, né? Então, ó, durante a equidise, as células da epiderme se tornam muito ativas, ou seja, para produzir novas substâncias que irão produzir a nova cutícula, né? Um novo tegumento, né? E produzem as enzimas que digerem as partes da velha cutícula e produzem material que formará uma nova cutícula. Então, o que acontece? Liberação de enzimas por células epidérmicas. Essa enzima vai digerir parte da velha cutícula, ou seja, mais ou menos metade, e a metade que fica, ela é digerida, e esses nutrientes, esses elementos, eles são reaproveitados para formar uma nova cutícula. A cutícula é o que? É formada pelo material secretado direto ou indiretamente pelas células epidérmicas e depositado na superfície externa, que aí se solidifica para formar o exoesqueleto. Então, caiu no meio externo em contato com o ar, ela vai se solidificar, ou seja, vai escurecer, vai quitinizar. Então, pessoal, aí que diz que esse processo de troca é o que? O processo de mudança do tegumento dos artrópodes. E ocorre de forma hormonal. Então, o processo de equidise, ele é controlado por dois tipos de hormônio. Na verdade, a equidise em si é controlada por um hormônio chamado equidisônio. E quando não ocorre a troca, ou seja, quando não está ocorrendo a equidise, o outro hormônio que permanece em alta concentração se chama hormônio juvenil. Mas o que controla a equidise é o hormônio juvenil, né? Então não tem um nome aqui, mas é o hormônio juvenil, a gente vai ver mais para frente. Embora nos insetos imaturos a camada epidérmica celular do tegumento possa crescer e estender-se, ou seja,
célula de tegumento ela pode crescer e estender-se, a cutícula não tem esta propriedade de crescimento e de estiramento. Embora possa acontecer, a propriedade principal dela não é essa. Portanto, a fim de permitir o aumento do tamanho corporal, os insetos devem produzir periodicamente uma nova cutícula de tamanho um pouco maior, tá? Claro, há a possibilidade de esticar, e quando injeta o ar e o sangue para as extremidades do corpo, ele estica. Processo de troca de tegumento pela qual passam os insetos durante a fase jovem, larva ou ninfa, tá? O adulto não cresce mais, quem cresce é só a fase jovem. O número de equidídeos é variável entre espécies, de 3 a 6 na grande maioria. Não significa que não tenha as exceções, mas na grande maioria vai variar de 3 a 6. São necessárias para permitir que o aumento no tamanho do corpo, ou seja, a cutícula, para que ocorra isso, ela tem que estar mole, semi-rígida, né? Tem que estar mole, depois ela vai crescer, ela endurecer. Mas para ela poder esticar, ela tem que estar flexível. A rigidez da cutícula, que é a quitina, proteína, que é o que? Quem dá rigidez é a quitina, que na verdade é uma proteína. A quitina é um polissacarídeo nitrogenado com estrutura semelhante à da celulose. A estrutura, o arranjo dela é semelhante à celulose. Beleza, e para finalizar, pessoal, aqui é o que acontece, né? Então, para a formação desse tegumento. Então, nós temos aqui, por exemplo, as células cerebrais, são células que a gente chama de células secretoras. Ou seja, o hormônio cerebral armazenado, que é conhecido como protoráxico trópico, é produzido pelas células secretoras e armazenadas. Em seguida, esse hormônio cerebral é liberado onde? Na corrente sanguínea, no sistema circulatório. Beleza. Foi para o sistema circulatório, é armazenado no corpo cardíaco, depois vai para glândulas protorácicas. Aí a gente tem aqui o hormônio cerebral ativa a glândula protorácica, ou seja, esse hormônio vai ativar essa glândula a produzir e liberar na hemolinfa um outro hormônio, o hormônio da equidise, ou equidizônio. Então o que acontece? É o que acontece com a tireoide, por exemplo. A tireoide é responsável por ativar diversas outras glândulas para produzir hormônios. Aqui no inseto, nesse caso, esse hormônio que é produzido aqui nessa célula secretora cerebral, ela é liberada na corrente sanguínea que vai estimular essa glândula protorácica a produzir o hormônio conhecido como equidizônio. O equidizônio penetra nas células epidérmicas, ou tegumento, né? Na célula lá que formam o tegumento, e ativando-as a secretar um fluido. Então, esse hormônio vai estimular essas células epidérmicas a produzir um fluido, né? Que é o fluido da equidise, rico em enzimas, conhecido como quitinase e protease. Essa substância aqui é responsável por fazer o quê? Aproveitamento de parte da quitina antiga, da cutícula antiga. As enzimas digerem as quitinas e proteínas presentes na procutícula, mas não na epicutícula, que é a epizúvia, que é a que é liberada, que o inseto libera quando ele faz a troca. As enzimas da velha cutícula são digeridas, ou seja, da parte que ficou em contato com a nova cutícula, porque tem muitos nutrientes que serão aproveitados na nova cutícula. Então, tem a produção de substâncias. Essas substâncias são enzimas que fazem a digestão de parte da cutícula antiga, que a gente chama de procutícula.
faz a digestão e depois de digerido isso é aproveitado para formar a nova cutícula. Então aqui é como ocorre o processo. Depois a gente vai ver como que ocorre esse processo de crescimento, mas aqui é como funciona a parte hormonal para a produção de um novo exoesqueleto. Bem, pessoal, era só isso. Eu queria agradecer vocês. Esse é o primeiro vídeo a parte de fisiologia dos insetos. Então, na próxima aula a gente vai falar de uma outra, sistema interno, da anatomia interna dos insetos. Obrigado.